boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer ao presidente, ao convite, professora Margarida, pela lembrança aí, de convidar para essa palestra importante, né? E numa plateia super selecionada. Então, assim, nós vamos falar um pouco sobre história, né? História recente. Eu sou colaborador do Museu Militar do Forte do Brum, o nosso diretor está presente, Coronel Monteiro, e nós tínhamos uma meta a cumprir de propagar a história militar. E seria inicialmente o nosso objetivo, né? Também isso faço parte da Associação dos Veteranos da FEB, Regional Pernambuco, eu sou assessor cultural. Também temos aqui a presença do nosso vice-presidente, o senhor Rigoberto Souza Júnior. Para esse tipo de assunto, a gente prepara aqui um sumário para nos guiar. Inicialmente, os objetivos, né? Falar um pouco sobre a questão dos primórdios da guerra, o estopim da guerra, o Brasil entrou na guerra, falar um pouco sobre o cobiçado saliente nordestino, a gente fala de Pernambuco e, finalmente, que é a parte mais pesada e a parte principal é Recife, a Segunda Guerra Mundial. Qual é o objetivo desse nosso bate-papo aqui? Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que, embora seja pouco explorado, mas o Brasil teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. Falam muito que o Brasil foi passear, não foi. O Brasil teve uma missão e essa missão foi muito bem cumprida. Não é assunto da nossa palestra, mas eu inicio falando sobre isso, né? Mas é um tema pouco explorado nas escolas. Lá no Museu Militar do Forte do Brum, nós temos uma atividade semanal de muitas escolas que vão lá, que a gente faz uma palestra, mostra as coisas, enfim. Mas nas escolas ainda é pouco explorado. Normalmente nessas visitas, e nessas palestras que a gente vê em geral, o foco principal são as ações da FEB e da FAB. A FEB é o que representou o Exército, né, que é a Força Expedicionária Brasileira, e a Força Aérea Brasileira que combateram na Itália. Então, normalmente fala muito de Monte Castelo, Montese, e isso é importantíssimo. Mas o que a gente percebe lá no nosso dia a dia? Precisamos de fatos novos, que atraia as pessoas para novas informações, né? Informações que estavam ali guardadinhas e a gente vai procurar resgatar, porque a gente fala o seguinte, a guerra distante, a guerra foi na Europa, Itália. A guerra que o Brasil participou estava na Itália, mas ela afetou a nossa vida aqui em Recife. Eu sou de Recife e, como a grande maioria aqui, a gente foi afetado. Ainda hoje temos reflexos dessa situação da guerra em Recife. Então a gente procura, no momento que a gente percebe que Recife acolheu militares de várias origens, principalmente americano, inglês e canadense. E essas pessoas entraram na nossa rotina, entraram aqui na nossa vida. E isso foi importante, né? Baseado nisso, a gente tem como objetivo apresentar aos participantes fatos e curiosidades que a gente viveu, que o recifense viveu naquela época e que repercute até os dias atuais. Então, o objetivo nosso é chegar a isso aqui. A gente mostrar para os senhores aqui fatos pitorescos, né? Coisas que aconteceram, informações que muitos não sabem. Então a gente inicia falando o seguinte, a gente tinha uma guerra na Europa, então eu pergunto assim, o que o Nordeste tem a ver com isso? Nós temos realmente um risco real, porque o Nordeste, na época da guerra, a gente teve alguns estados importantes nesse contexto. Então teve o Pernambuco, tivemos bases também importantes no Rio Grande do Norte, tinha uma base importante em Belém do Pará, nós temos instalações importantes na Bahia. Então, esses locais eram importantes e tinha risco de a gente sofrer uma invasão. Existia esse risco. Não era uma invasão tipo dia D, não, mas a incursão de sabotadores, de elementos que podiam ser lançados para sabotar o nosso ambiente, né? Então, a gente tinha esse risco aqui real. Era um risco que foi, inclusive, eu vou falar mais na frente, sobre a incursão de um submarino que chegou na frente do nosso porto do Recife, aí, documentado, inclusive. No Brasil, o que se fez? Fizemos medidas ativas e passivas. Isso aqui no continente.
Eu não vou falar aqui da questão da ida das nossas tropas, né, para a Itália. Mas, por exemplo, medidas ativas, tivemos aqui patrulhamento por terra, ar e mar. Então, isso era constante, né? Situações de patrulha, embarcações, aviões o tempo todo, né? E na terra, patrulhamentos para evitar desembarque de tropa inimiga. Isso era constante na nossa rotina aqui. Identificação de potenciais inimigos. No momento que o Brasil declara a guerra contra o eixo, quem era daqueles países era inimigo. Então, houve um trabalho de identificação dessas pessoas. Tivemos até um caso de vamos chamar assim, seria um campo de contenção, mas é um campo de concentração mais light. Tivemos aqui em Pernambuco esse caso. Então, isso aí era uma medida ativa que foi tomada. Como também tínhamos prisões, detenções e apreensões de equipamentos, de rádios, de material de propaganda nazista, tudo isso aconteceu aqui, no nosso quintal. E as medidas passivas, era aquela mais tranquila, mas, por exemplo, restrição de circulação de pessoas, determinado horário, toque de recolher. Tínhamos o blackout eram exercícios em que as pessoas tinham que desligar tudo, ninguém acendia a luz, quem tinha que acender uma luz em casa tinha que botar um pano preto, e o avião voava por cima aqui, verificando se tinha algum ponto iluminado. Logicamente, se identificasse aquele local, ia ter talvez uma multa, uma intimação naquela família que deixou a cidade, em algum momento, sob risco, né? Iluminado. Outra medida passiva que foi tomada aqui, controle no consumo de combustível. Então, foi todo... Porque o combustível, que era pouco já, ele foi todo destinado às forças de segurança. Então, hospitais... né? Então, não tinha combustível. Tanto é que foi instituído aqui, na época, o estimulado uso do gasogênio. Vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Nós tínhamos também orientações para a população. A população, ela era o tempo todo orientada tanto pelos rádios, né? A Rádio Clube de Pernambuco foi importantíssima nesse contexto da guerra, né? E também visita nas casas, treinamentos. Existia um treinamento para a população. Isso tudo foi as medidas que se tomou naquela época. Primeiro da guerra, eu não vou falar aqui sobre a questão de geopolítica, porque é um assunto muito extenso, não é foco da nossa palestra, mas eu posso dizer o seguinte, que o Brasil, teoricamente, ele estava em cima do muro. Por quê? Porque o Brasil era parceiro comercial dos dois lados. O Brasil era parceiro comercial americano, parceiro comercial da Alemanha. Né? A nossa indústria, naquela época, tinha muito material que era da marca Krupp, que era uma fabricante de arma, inclusive, na época da guerra. Então, era um parceiro muito forte, né? Sem querer entrar na questão de política, mas assim, isso é um fato concreto. Então, o Brasil tinha aquele lado, vai para que lado? Vamos ver. Quando o Brasil decide entrar para o lado aliado, aí a gente começa a arrumar os problemas. Então, o americano, inicialmente, ele criou a política da boa vizinhança. Existiam tratados, teve um tratado de Havana, né, que obrigava os países da América, os signatários, caso algum dos países fosse atacado, automaticamente os outros também entrariam em apoio. Isso existiu. Mas vamos falar aqui da parte mais rápida aqui, seria a política da boa vizinhança. E esse quadrinho aqui, ele mostra muito essa política, porque foi desenvolvido o personagem do Zé Carioca, pelo Walt Disney, foi criado exatamente para tentar puxar o Brasil para o lado deles. Criaram também El Pantito, que era um bonequinho mexicano. Esse não teve muita... No Brasil, pouco se chegou, porque não era o foco, mas o Zé Carioca foi criado. E o detalhe dessa foto aqui, que está escrito em espanhol. Sempre se falou, né, se comentava que o americano achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Isso é um fato pitoresco, que se falou muito, né? Então foi feito aqui em espanhol. Essa é uma coisa interessante dessa figura do Zé Carioca. Quando o Brasil decide para o lado americano, o lado aliado, começa o nosso problema. Então, inicialmente, no mar Mediterrâneo, tivemos um primeiro ataque ao navio brasileiro. Esse foi um ataque de avião, né? E esse navio Taubaté, nesse ataque, um tripulante morreu. Então, foi o primeiro ato de hostilidade direto contra um
próprio nacional, né? E a partir daí começaram a saga dos afundamentos, dos ataques, inclusive o primeiro afundamento de navio brasileiro, porque aqui foi só um ataque, mas um ataque que teve afundamento foi o navio Buarque, isso aqui foi no Mar do Caribe. Então, e nesse afundamento aqui teve a perda de um tripulante. O estupim da guerra, na verdade, o que fez que o Brasil entrasse no conflito de vez? Foi exatamente o que eles chamam de Pearl Harbor brasileiro. Entre os dias 15 e 17 de agosto, entre Bahia e Sergipe, um submarino alemão ele faz uma série de ataques. Ataca 5 navios de transporte de passageiros e carga, e com um grande número de vítimas, né? E esses navios foram o Bapendi, o Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará. Nessa contenda aí morreram 627 pessoas, passageiros, tripulantes e familiares. Isso aqui foi um caso realmente que causou muita comoção. Isso aqui é uma de Pernambuco da época, né? Uma manchete, onde ele já fala nisso aí. Isso aí foi realmente o estopim, isso gerou muita revolta, né? Em todo o Brasil, e praticamente o governo foi forçado a entrar em guerra, porque até então a gente estava em estado de beligerância. Tá assim, eu estou de mal, estou ali, tu está ali, eu estou aqui, mas guerra não tinha. Mas aí, nesse momento, a gente realmente entra em guerra. As perdas da Marinha Mercante durante a Segunda Guerra Mundial foram o seguinte: a gente teve 35 ataques e percebam que só na questão dos afundamentos tivemos 1.081 pessoas mortas, né? 1.000 mortos, muito mais do que o que morreu em combate. Tivemos muitas baixas na febre na Itália, né? Mas lá a gente tinha morto em combate, tinha também ferido, evacuado, morto por acidente, mas a quantidade de brasileiros que morreram nos ataques submarinos foram bem mais, bem superior. Então a gente perdeu mais gente aqui no mar do que na própria guerra. O Brasil declara a guerra contra o eixo em 22 de agosto de 42. Então perceba a distância curta, né, de tempo de 17 a 22, levando ainda em conta que as comunicações eram deficientes. Então, quando houveram os primeiros ataques, só perceberam quando os cadáveres começaram a chegar na praia. Já um dia, 2 dias depois do ataque, né? E eu tenho até um amigo nosso, um pesquisador de Aracaju, que ele está fazendo uma pesquisa sobre esses fatos lá em Sergipe, que foi a praia principal onde chegaram os corpos. E o trabalho, inclusive, vai muito no Aeroclube, que o Aeroclube de Aracaju está sendo estudado, porque foi de lá que partiram os primeiros aviões para buscar os navios que não tinham chegado no porto. Eles não chegaram e não tinha comunicação nenhuma. E através desse sobrevoo que identificaram as baleeiras, né, com os sobreviventes. E aí foi que desencadeou toda aquela questão da informação. Então, em pouco tempo, né, que chega a notícia, a revolta da população, e o Brasil finalmente entra em guerra, aqui no 22 de agosto. Essas fotos aqui são meio pesadas, aqui, desculpe aí, mas para mostrar a vocês o tipo de vítima, né? Então, aqui era um dos barcos, né, na praia, em Aracaju, corpos de crianças, mulher. Isso aqui é uma coisa interessante, porque eram tantos cadáveres que tiveram que ser enterrados em vala comum na praia. O cemitério de Aracaju não comportava, a quantidade de cadáveres que chegaram na praia. Então, essa é a situação, né? Chegaram em vários lugares, mas Aracaju foi onde teve a maior quantidade, mais concentrada, né, desses corpos. Esses navios não foram encontrados ainda. Tem uma pesquisa atual que eles estão, através de submarino robô, para tentar localizar esses destroços no fundo do mar. Se vocês têm ideia, ninguém sabe assim. Tem ideia de onde está, mas ninguém ainda mergulhou, tirou foto, né? Como hoje é uma coisa muito comum tirar foto das embarcações naufragadas, a gente não tem esse registro ainda. O Brasil entrou na guerra. Então, quando a gente entra na guerra, a gente participa com as 3 nossas forças. Então, a Marinha do Brasil, ela teve uma participação importantíssima, porque o Atlântico Sul era o celeiro dos submarinos, porque a gente tinha aqui um ataque constante
para evitar a ida de comboio, de munição, de suprimento para a Europa, né? Então, a Marinha ela se encarregou de fazer essa proteção dos comboios e o patrulhamento do Caribe a praticamente o Rio da Prata, lá para baixo. Então, tudo isso aí era função da Marinha. Inclusive, acompanha o comboio até meio mar, quando recebia, trocado pelas tripulações, pelas marinhas dos outros países. A Força Aérea Brasileira participou muito bem, porque criaram um grupo de caça, e esse grupo foi enviado para lá para a missão de ataque, interdição e bombardeio, também muito elogiado, principalmente pelo fato de ser um equipamento novo, moderno, e nós não tínhamos uma força aérea bem preparada. Então o pessoal foi preparado naquela pressa da guerra e nós nos saímos muito bem. E também, finalmente, o Exército Brasileiro, que foi com a criação da Força Expedicionária, né? Que foi criada e constituída por 25.500 homens e mulheres, dos quais os 17.000 entrou em combate, efetivamente em combate. Então, essa é a nossa participação na guerra, que é importante deixar o registro aqui. Saliente nordestino, praticamente essa posição nossa do Brasil é que gerava a cobiça dos dois lados. Por quê? Porque era a menor distância entre a América e a África. Ora, todo o trânsito o tráfego de comboios entre os Estados Unidos e a Inglaterra estava saturado pelas Alcatel. Naquela época, os submarinos alemães, eles usavam uma estratégia de alcateia, né? Que eram vários e atacavam ali, fizeram muito estrago. Então, a grande saída seria essa aqui de baixo. Exatamente nesse cotovelo, que onde a gente tem apenas 2.900 quilômetros, se você considerar da América para a Inglaterra, é praticamente mais de 2 vezes a distância. Então, aqui era o foco dos caras, o que era cobiçado é isso aqui, o Salento Nordestino. Então, isso aí foi um dos motivos, né, da cobiça dos dois lados. Tem muita informação que fala que o americano queria invadir, que isso aqui tudo a gente não vai falar porque são boatos, não tem uma pesquisa para a gente olhar. Mas o fato é esse aqui. A gente aqui teve o cotovelo, que eu chamo muito de cotovelo, chamado trampolim da vitória, porque era como se fosse assim, chegava no trampolim para poder pular para a guerra, né? Então, o trampolim da vitória, na verdade, ele foi constituído pelas bases militares estratégicas dos Estados Unidos no Nordeste. A gente teve 2 cidades importantes nisso aí, Natal e Recife. Natal, ele tinha em Natal uma base aérea chamada Parnamirim Field, onde hoje é o aeroporto de Natal, naquela região ali, cidade de Parnamirim. E uma pequena base naval de apoio chamada Rampa. Então, para você ter ideia, a base aérea de Parnamirim foi a 2ª maior base aérea dos Estados Unidos, fora da América. O movimento era impressionante, 24 horas de voo, decolagem, pouso, decolagem. Porque a maioria dos navios que foram para a guerra passaram por Natal. Alguns passaram também por Recife, porque, ao contar de Natal, Recife teve uma pequena base aérea, que era o Ibura Airfield, que hoje é o aeroporto de Guararapes, e a base aérea do Recife também. E nós tínhamos uma base naval muito grande. Então, Natal tinha forte base aérea, fraca base da Marinha. Recife tinha base aérea fraca e base naval muito forte. Então, essa divisão ficou, né, mais ou menos estabelecida por conta das necessidades. Então, de Natal, por quê? Porque a base aérea de Natal era muito mais perto da Europa, em linha. E Recife, porque era aqui distante, para fazer o patrulhamento. Eu entendo que era essa a escolha, né? Embora o nosso porto é um porto pequeno, né? Inclusive, a maioria, você não viu mais na frente, que a maioria dos navios que estavam aqui ficavam no lameirão, né? Ao largo, né? Chama ao largo, por fora do porto. Pernambuco é a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos falar um pouco sobre... A gente está vindo do grande para o pequeno. Pernambuco, um fato interessante que eu falo aqui é a questão do partido nazista. Nós tínhamos um partido nazista muito forte e atuante durante a guerra. O partido nazista era legal, como qualquer partido político, tá?
Não estamos aqui com nenhuma ideologia, explicando a história, historicamente o que acontecia. Então, o Partido Nazista, ele era sediado em Paulista, a sede era na cidade de Paulista, né? Operou oficialmente de 32 a 38. Quando o Brasil declara litígio, né, ele foi extinto. Mas, mesmo assim, ele continuou operando na clandestinidade. Então, em 38, quando o Brasil entra declara, rompe relações, o Partido Nazista foi extinto no Brasil, mas eles continuaram operando aqui até 42, porque 42, quando o Brasil entra na guerra, aí o bicho pegou para o lado deles. Mas até lá continuaram operando normalmente, Jorge. Né? E interessante que é o seguinte, que onde ficava essa empresa, que era Companhia de Tecido Paulista, né, que o dono, o proprietário não era alemão, eles eram suecos, mas tinha muitos alemães e os nazistas eram funcionários dessa empresa. Quando o partido passa à clandestinidade, a partir de 42, eles foram todos detidos e foram confinados num lugar chamado Chão de Estevo, que não existe mais, que fica nas proximidades de Araçoiaba. Só que era diferente daquilo que a gente vê em livro de história e filme. Eram feito uma granja, né? E eles moravam com as famílias lá. Todo dia, sob escolta policial, vinham para a fábrica, trabalhavam normalmente e depois que largava, voltava para lá. Se precisasse ir ao médico, tinha que pedir uma escolta para a polícia levar. Então, essas pessoas passaram a ter um controle do Estado. Tiveram confisco de materiais. Vocês vão ver aqui. Ó. Isso aqui era um rádio que eles tinham, aquele rádio Transglobo, tanto rádio de receptor como transmissor. Tinham isso lá. Não é? Isso aqui é uma foto no casarão lá da empresa, que ainda hoje existe. Isso aqui é uma reunião do Partido Nazista de Pernambuco. Perceba aqui a suástica, a bandeira, e eles com aquela roupinha, né, com cinta alabarte, com braçal nazista, tudo dentro do padrão que se vê fora. Mas isso aí era legal, eu repito muito para evitar polêmica, né? Porque eu tenho até algum amigo que é general que tem esse sobrenome da família. Então a gente tem muito cuidado, não podemos julgar, medir o passado com a lente do presente, nem vice-versa. Acabou, que na época é história. Então isso aqui eram situações, eles faziam jogos, promoviam, praticamente eles eram donos da cidade paulista, né? Então tudo girava em torno da família e em torno da fábrica. A mesma situação aconteceu também em Rio Tinto, na Paraíba, que eles também tinham uma fábrica lá, uma empresa, e lá em Rio Tinto tiveram a mesma situação. Um pouco menos, porque era menor, a quantidade de nazistas era menor, mas também aconteceu lá isso aí. Quando acaba a guerra, eles são e voltam à situação normal. Mas esse é um fato interessante. Isso aqui é um documento, nessa época aqui, em 42, já estava ilegal o Partido Nazista, e aqui é um documento de Recife. Eu tenho a impressão que isso é um passaporte, é um documento interno deles, onde vocês vê a data de Recife e tal, e o carimbo com a suástica. Isso é um documento interno que mostra a atividade desse pessoal, né, mesmo ilegal. Que eles ainda estavam, né, vamos dizer assim, em liberdade. Aqui é uma foto do nosso clube alemão, que era um ponto de encontro deles, onde você vê aqui a bandeira da Alemanha, a bandeira do Brasil e a suástica. Bandeira do Partido Nacional Socialista, que usava esse símbolo aí. Então, assim, tem que entender que isso é história. E aqui, Dot Clube Pernambuco. Coisa totalmente normal para a época. Historicamente falando, a gente está aqui mostrando os senhores aqui. O que acontece? Quando o Brasil entra na guerra contra o eixo, começa a perseguição aos inimigos locais. Então, naquela época, quem era alemão, o japonês, o italiano era inimigo. Por conta disso, você tem ideia, isso aqui era um cartaz que era comum encontrar em tudo que é lugar, bar, restaurante, rua. Proibido falar os idiomas alemão, italiano e japonês. No Brasil, fala somente o português. Não é? Os infratores serão punidos de acordo com o rigor da lei. Isso aqui era um cartaz comum. Tudo que é lugar.
que se usava na cidade. Aqui é a Fratelli Vita, né, famosa, né, das gasosas, né? E a Fratelli Vita foi atacada, foi depredada na época, né, desse movimento aí, era o chamado quebra-quebra. Tem até um nome que deram a esse movimento. Isso aqui era um casal chamado Sr. Gemba, Sorveteria Gemba, né? Muito conhecido. A sorveteria deles, inclusive, o pessoal aqui talvez se lembre que ela ficava na Rua da Aurora, mas a sorveteria original era ali perto de onde é o restaurante Leite. E ela foi totalmente depredada, né? Inclusive, eles jogaram ácido sulfídrico, que é aquele ácido que fede muito, e danificou totalmente o maquinário, tanto é que depois eles tiveram que refazer tudo e se mudaram, inclusive, para a Rua da Aurora. Então, eles foram atacados, né? Dizem que eram pessoas de bem, que não tinha problema, mas pelo fato de ser japonês, virou inimigo. O quebra-quebra, e tem essas fotos aqui, são de algumas cidades. Aqui nós temos quebra-quebra aqui em Recife, Salvador. Salvador foi muito pesado. Salvador teve realmente muita ação, muita violência, né? Porque Salvador chegaram também, nas coisas da Bahia, chegaram cadáveres, né? Vamos lá. Essa aqui é interessante. Uma participação de Pernambuco, dolorosa, né? Mas a gente teve muitas vítimas nesse afundamento. Por quê? Porque na época tinha uma unidade militar, tinha sido recém-criada, chamava o 7º Grupo de Artilharia de Doço. Era a artilharia que iria funcionar naquele quartel de Olinda hoje, que é o 7º GAC, que era conhecido como 7º RO. Esse quartel tinha sido criado, né? E as guarnições já estavam vindo dentro desses navios. Então, com esse afundamento, o Baipindi e o Itagiba, 148 militares que iam para aquela guarnição e seus familiares, por isso que tem a foto daquelas crianças e daquelas mulheres, eram familiares desses militares que estavam vindo para formar aqui esse quartel. Então, a gente teve realmente uma perda real, né? Não só tivemos alguns pracinhas que morreram em combate na Itália, mas isso aqui morreu aqui no nosso solo. O importante também, essa placa aqui, ela existe hoje no quartel lá em Olinda, no 7º Grupo de Artilharia de Campanha, onde seria o 7º GADO, né? GADO. Essa placa aqui, ela diz o nome de todos os que morreram, inclusive morreu o comandante. O que seria comandante faleceu nesse afundamento, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção nessa placa é essa parte aqui, ó. Quem foi que fez a placa? Homenagem da Companhia de Tecidos Paulista, Companhia de Tecidos do Rio Tinto. Interessante, né? Eu achei bacana isso aí. Um reconhecimento, né? Já que na época da guerra eles estavam do outro lado. Então, prestei essa homenagem aqui. E essa placa ela fica no pavilhão de comando lá do quartel, lá do 7º GAC, em Olinda. Vamos chegar agora ao Recife. Então, Recife, a gente teve aqui alguns pontos importantes, números para falar para vocês. Primeiro, Recife foi sede da 4ª Frota da Marinha Americana, de 42 a 45. Né? Nós tínhamos aqui permanentemente 2.500 militares americanos. Também canadenses ou ingleses, mas mais americanos, permanentemente. Tinha época que tinha muito mais. De acordo com se viesse um porta-aviões, chegava a 3.000 e tantos militares habitando a nossa cidade, né? De todas as formas. Foi a segunda base aérea mais importante do Hemisfério Sul. A primeira foi Natal, logicamente. Então, a segunda base mais importante, porque a base do Ibura Airfield, também se vê de apoio para o Natal. Quando o Natal sobrecarregava, vinham para cá. Bombardeios, aviões, todo tipo vinham para aqui, para Recife. Então, funcionou aqui. Funcionou um hospital de campanha para atender todos os feridos da 4ª Frota, ou seja, o que tivesse de ferido do Caribe ao Prata, Recife recebia. Esse hospital, inclusive, é aquele que hoje é o Hospital da Aeronáutica. Esse hospital é da Marinha Americana. Nós temos também aqui sim, interessante, uma rádio, estação de rádio, a Pina Radio Station. Tinha 48 antenas.
de madeira. Essa rádio aqui, ela falava com qualquer local do mundo. Então, a transmissão que chegava, muitas vezes, passava por Recife, para poder ir para a África, a Ascensão, muito mais fácil do que chegar direto de Nova York para a Inglaterra. Então, tinha essa estação aqui, que funcionava também, e fica ali onde hoje é o Viamangue. Quem passa lá via direito, uma propriedade da Marinha, fica ali dentro. Eu tenho algumas fotos de lá desse local, para mostrar aos senhores aqui. Uma curiosidade, isso aqui é um fato que eu vou contar, que é muito interessante. Assim, a gente teve a guerra aqui na nossa porta. Depois, vamos tentar fazer aqui seguir uma sequência aqui. Depois que o U-507, que era o submarino alemão que fez aqueles afundamentos na Bahia, depois que ele faz aqueles ataques, ele está retornando, não é? No sentido de volta à Europa. Mas quando ele chega na altura de Maceió, isso tudo está narrado no relatório do comandante do navio, tá? Esse documento existe. Então ele retorna para o litoral. Então quando ele chega na altura de Maceió, ele vem na direção da praia. Aí o que acontece? Em 23 de agosto de 42, o Sati era o comandante do 507. Ele mandou a mensagem para o Bossreiter der Handelsboot, que era o comando de submarino que funcionava na França, informando que ele tinha intenção de voltar, que ele ainda tinha torpedo e queria fundar mais navio, né? Então ele informa as intenções, né? E ele recebe uma resposta que ele continuasse para o Porto de Recife, para tentar achar embarcação de valor. Porque daqueles 4, 5 navios que ele afundou, um era um navio pequeno, inclusive, não era grande navio que transporta, não era um navio de guerra, um navio que tivesse grande valor. Mas ele veio para cá nessa intenção. Quando ele chega próximo ao Porto do Recife, ele visualiza vários navios prontos para ser destruídos, mas ele não atacou naquele momento. Ou seja, ele chegou numa altura onde ele podia visualizar, ou no periscópio, ou no olho nu, ou no binóculo. Então a gente imagina, eu fiz uma projeção de um mapa aí, que eu calculo 3 milhas a 4 milhas de distância do porto, onde ele chegou mais próximo. Porque depois ele passa um momento que ele passa numa situação em que ele fica a 35 metros, passa todo dele, ele percebe esse movimento do navio, então ele submerge e aguarda para de noite emergir e atacar. Então a gente calcula, até um amigo meu da Marinha fez uma projeção de onde seria a distância, considerando a profundidade que ele ficou. E ele passa o dia todo no fundo do mar, aguardando lá. Quando chega de noite, que ele emerge, quando ele vai vasculhar, ele percebe o seguinte: um destroyer americano, destroyers são embarcações de muita velocidade. E ele aí na frente do porto, fazendo busca, iluminando, fazendo busca. O que é que ele imagina? Olha, me descobriram, vamos embora. Então ele vai embora. Acabou aí a história do submarino. Vamos agora para o outro lado, essa parte mais interessante. Isso aqui, só para complementar, esse aqui é realmente o destroyer Winslow, que é o destroyer que estava nessa patrulha, né? Então a gente fica imaginando o que fez esse destroyer sair do porto. Aqui está no porto, ele descolou do porto e foi fazer uma patrulha na frente do nosso porto, né? Aí, qual foi o fato que desencadeou? Vamos aqui. 25 de agosto, 4 pescadores saíram daquela colônia Z1 no Pina, e eles foram a 30 milhas. Gente, 30 milhas é muita distância, mas é o que normalmente eles vão pescar. No fim da plataforma, e estava lá 30 milhas, nesses barcos, quando eles vão, eles ficam um dia, 2 dias lá, enfim, barco à vela. E quando chegam numa determinada hora de noite, um dos pescadores viu um submarino vindo, todo apagado. Por que ele sabia que era um submarino? Porque eles tinham recebido treinamento. Uma das medidas passivas que se fazia era chamar em todos os portos e falar aos pescadores: olha, isso aqui é uma bandeira, se você essa bandeira alemã é inimigo, isso aqui é o submarino aqui. Então eles estavam mais ou menos treinados para ver isso aí. Então os caras perceberam esse submarino, ele vindo da leste para oeste. Então ele vinha na perpendicular. Então, logicamente, sentiram o Porto do Recife, né? E depois percebeu que era o U-507. Isso aqui foi comprovado.
Isso aqui é a cópia do relatório dos pescadores, que quando ele percebe que passou o submarino, ele corta a fateixa, né? Quem é pescador sabe o que é fateixa, né? Fateixa é o que ele chama de âncora, o barco chama de fateixa. Ele cortou a fateixa e veio na vela, né? Chegou no porto de manhã, foram direto para a capitania e fizeram esse relatório, onde ele fala o seguinte, que estavam pescando a 30 milhas e que, vamos lá, o nome do barco chama Ivo, né? E esse João Francisco dos Santos se achava no castelo de proa, viu à distância o vulto de embarcação, chamou logo a atenção de Manuel, que era o comandante, né? O pescador comandante lá. Nascimento, que estava sentado à meia-nau, usando a seguinte palavra: lá vem uma navegação, que de fato, na direção leste-oeste, isto é, do mar para a terra, caminhava uma embarcação não muito alta, que aos poucos veio crescendo na direção do Ivo, até passar a umas 100 braças de distância dele, pelo lado sul. E Manuel percebeu o seguinte, foi o primeiro a reconhecer que era um submarino. Então, o pescador percebeu, e essa fato dele retornar para a praia, perdão, para a capitania, possivelmente impediu um ataque. Aí você pergunta, o que esses caras iam atacar? Vamos ver, isso aqui seria uma projeção do local, 30 milhas aqui na escala, exatamente esse ponto de distância que ele estaria do porto, né? Aqui seria a distância, o sentido da embarcação, e o que eu percebo que a 3 milhas seria um ponto favorável, porque aqui dá 37, 40 metros, e esse ponto aqui ele conseguiria ver ou no visual, ou com binóculo, ou até com periscópio, a movimentação do porto, porque nós tínhamos tantas embarcações que elas ficavam paradas aqui, ó, no Lameirão. Vocês vão ver mais na frente que o porto não comportava tanta embarcação como tinha lotado aqui para Recife. Isso aqui seria, na minha visão, o objetivo do ataque. Seria, primeiro, os navios da Quarta Frota, isso aqui são todos navios de guerra americanos. Aqui, para vocês se situarem, é o Forte do Brum. O Forte do Brum fica aqui, né? E aqui, exatamente, era o parque de tancagem. Essa tancagem aqui eram os combustíveis que servia para os navios da Marinha Americana. Então, possivelmente eles, porque no relatório do comandante submarino, ele avisa que vai atacar com torpedo e canhão. E canhão ele iria atacar para a terra. Então, a gente possivelmente teve uma guerra aqui no nosso quintal. Isso aqui é muito interessante, que não tem a pilar ficaria aqui, não é isso? Aqui não tem nada. Isso aqui é a base americana que foi formada aqui, que eu vou falar para vocês agora sobre esse movimento aqui. Não tinha Ponto Limoeiro, é totalmente diferente. Na nossa cidade era outra cidade. Mudou totalmente. Isso aqui é um vídeo que eu vou passar. Eu assino lá o vídeo lá. É um vídeo que mostra, é um vídeo real, que mostra uma cena do Porto do Recife durante a Segunda Guerra Mundial. Clica dentro. Aciona o vídeo aí. Pronto, tá bom, beleza, é isso aí. Então, vocês vão ver o seguinte, isso aqui é a chegada de prisioneiros de guerra, de submarinistas que foram presos. Aqui é o Porto do Recife. Aqui são marinheiros alemães presos. Aqui tudo é americano, aqui não tem um militar brasileiro. Esse vídeo são do YouTube, tá? É um vídeo de livre acesso. Mas é interessante, desembarcando aí. Não sei, se foram afundados lá para o lado de Fortaleza. Mas nós tivemos aqui também afundamentos e captura de navio corsário. Porque o navio corsário eram navios que eles vinham disfarçados de navio aliado, né? Para fazer também ação. Então esse pessoal foi pego aqui. Isso aqui é levando lá para a base. Aqui. Cena do porto. Linda ao fundo, né? Todos os prisioneiros de guerra
capturados na Quarta Frota, vinham para Recife. Ficavam um tempo sendo interrogados na Marinha, no Camp Ingram, depois eles vinham para o quartel do Derby. Ficavam lá aguardando até serem mandados para o Rio de Janeiro. Existem fotos desse prisioneiro lá no quartel do Derby, inclusive jogando dominó, tudo lá, na boa. Que aqui ninguém maltratava os prisioneiros, né? Isso aqui é uma gravura também da época, né? Feita pelos americanos com a planta da cidade do Recife com os pontos locais de interesse americano, né? Então aqui tem vários pontos que ainda hoje existem, vai identificar aqui, que era de uso deles. O que é que eu fiz? Eu fiz uma montagem em cima de uma foto atual, onde vou mostrar esses pontos de um a um, né? Então, primeiramente aqui nós temos o Camp Ingram, que era a base naval americana que fica ali naquela aquela foto que eu mostrei aqui próximo do Forte do Brum. Nós temos também aqui o número 2, que é o quartel-general da Quarta Frota, que ficava na Avenida Guararapes. Nós temos também aqui o Uso Town Club, vou falar sobre isso aí, que era um clube que eles criaram para a diversão, o lazer dos americanos. O americano, quando ele vai para um outro país, ele cria o próprio recurso dele de lazer, de cultura, com o pessoal dele, né? Então, nós temos aqui um uso. Uso é porque chama-se United States Organization, United Service Organization. Tinha aqui na Rua do Sol e outro aqui onde chamam de Cassino Americano, também era deles. Nós temos também aqui nessa foto aqui a Pina Radio Station, que é aqui onde fica atualmente o Parque dos Manguezais. Nós também temos aqui o Knoxfield Hospital, que é o hospital onde hoje é o Hospital da Aeronáutica. Aqui o Ibura Airfield era o aeroporto de Guararapes, que era a base americana. Nós também temos aqui também um lugar interessante, que é o Atlanta Recreation Center, que é onde é o Hospital Otávio de Freitas, que as instalações eram utilizadas pelos americanos, também como local de lazer e de repouso, né? Um lugar para tirar o estresse da guerra. Nós temos também aqui o GKA Raid and Ammunition Depot, que fica ali naquela área onde hoje tem a Torre do Zeppelin, naquela imediação, que eram os paióis da Marinha Americana. Ainda hoje existem essas instalações, ainda hoje estão preservadas lá. Super interessante. E, finalmente, a Rádio Clube, que, embora fosse daqui, né, mas ela prestou um serviço muito importante. Então, também considerada pelos americanos como propriedade, como área de uso para eles aqui. Começando pelo Camp Ingram, né? O Camp Ingram, quando o Brasil ele declara guerra, o Recife ele vai escolhido para a questão da Marinha por dois motivos: posição geográfica e condições econômicas, né? Então a gente tinha uma estratégia, uma importância muito grande. Então o Recife foi escolhido para sediar a base da Quarta Frota. Então, de 16 de setembro de 42 a 8 de julho de 45, um comando veio para cá e foi instalado aqui em Recife. Chama de Camp Ingram, porque era o comandante que veio para cá, o almirante Ingram. Então denominaram a instalação de Camp Ingram. Essa área, ela era uma área ali, você viu pela foto, subsidiária ao porto. Tinha quartéis, nós tínhamos instalações de lazer, nós tínhamos quadra, nós tínhamos área de treinamento físico, alojamentos, depósito de material, tudo isso ficava naquela área ali, onde hoje a Receita Federal utiliza para colocar material lá, uma área totalmente aberta
em frente ali a Pilar. Aquilo ali é onde ficava a base americana. Alguns números da Quarta Frota. Total de embarcações que foram empregadas em Pernambuco e em Recife na época da guerra foram mais de 150. Logicamente que não ficava as 150 aqui, ficava durante um período, aí algumas saíram daqui, ia para outro lugar, ia para combater no Oriente, isso aqui, e faziam um revezamento. Né? O tipo de embarcações que tivemos em Recife, vocês têm ideia, e a quantidade, porta-aviões 4, cruzador leve 6, destroyer de escolta 26, destroyer adaptado 28, caça submarino 14, navio auxiliar 14, navio hospital 1 e 3 submarinos da Marinha do Brasil. Os submarinos na Marinha do Brasil, na verdade, eles estavam aqui porque serviam de treinamento. Como era um modelo muito avançado para a época, parecido com o que os alemães utilizavam, eu usava esse submarino para poder treinar as tripulações da Marinha como detectar eles para o combate. Então, eles tinham não era usado para defender, mas era usado para treinamento. Então, esse aqui era basicamente o que a gente tinha de marinha aqui naquela época. Uma curiosidade sobre o Porto do Recife, 44, essa maquete aqui, ela é interessantíssima, uma maquete belíssima, ela está hoje exposta no Centro de Memória do Segundo Comar. Era para estar na Capitania dos Portos, mas me parece que a gente não tem instalação de história, de museu aqui, a Marinha não tem aqui, tem isso em Natal. Isso aqui foi feita pelo Coronel Fernando, um coronel aviador da reserva, Fernando da Cunha Machado, e ele fez essa maquete aqui, ela é perfeita. Isso aqui é uma cena, né, do nosso porto em 44. Ele pegou a foto e fez. Interessante se faz, é uma curiosidade, né? Está exposto lá no Segundo Comar. Isso aqui são fotos, né? Por exemplo, isso aqui é a passagem da revista Tropa, isso aqui é na Guararapes, tá? Aqui é aquele prédio que fica na esquina da Duque de Caxias, aqui onde ficava o quartel, o comando da Quarta Frota. Isso aqui são todos militares americanos, da Marinha Americana. Então, nessa época só tinha esse lado, o outro lado não tinha praticamente nada construído ainda na Guararapes. Aqui seria a foto aérea do local onde é o edifício Sulacap. Perceba aqui que nós não temos ainda o prédio do Correio, né? E aqui, exatamente de lá onde vai funcionar aquele uso, vocês vão ver mais na frente, que era o Clube de Lazer dos Americanos. Essa placa aqui, infelizmente, ela foi extraviada. Essa plaquinha linda é uma plaquinha de bronze que ficava no edifício Sulacap, na recepção do edifício, onde mostra que aqui funcionou a Quarta Frota, coisa e tal. Essa placa há muito tempo que a gente ia lá olhar, todo dia é como se fosse visitar um sobrinho, vou lá olhar a placa. Um belo dia eu fui lá, cadê a placa? Não tinha mais placa. Porque funcionava uma faculdade, e essa faculdade chamada UVA, eles entregaram o prédio, né? E lacrou o prédio, então entregou, estava tudo certinho. Cara, teve um dia que entraram lá os vândalos e vandalizaram tudo. Roubaram o fio e a placa sumiu. Ninguém sabe se a placa foi o gerente tirou, o síndico tirou, o dono levou ou foi derretido em algum ferro velho. Realmente é lamentável, né? Uma placa muito bonita que foi colocada aí, né, exatamente que registrou neste edifício o comando da 4ª Esquadra e das Forças Americanas do Atlântico Sul manteve seu quartel-general durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é um fato interessante e a gente perde muito, né, quando perde um objeto desse. Aqui é uma foto aquela foto que eu mostrei do possível ataque, está aqui, ó. Porto Recife, observe a quantidade de navio de guerra. Aqui é o Forte do Brum, a gente usa o Forte do Brum como referência, né? Então, isso aqui tudo são os barracões, são as instalações dos americanos aqui, do Camp England, que era a base americana aqui. Torre Malakoff aqui, ó. Não, isso aqui não é... assim, o Torre Malakoff. Vamos lá. Aqui é a entrada, né? Sim, de antes. Porque tem uma ilha de coqueiros que já tinha bom. Sim,
ali atrás. É, porque ali ia ser o uso para hidroavião. Exatamente isso aqui que você fala. Exatamente aqui. Mas eu falo assim, então assim, toda essa área hoje só tem dois prédios que existem ainda. Esse prédio aqui ainda existe e esse aqui. Do Forte dá para ver a Copa e de uma foto que você pega pelo Google Maps, ainda vê, o resto não tem mais nada. Isso aqui é um dos porta-aviões que ficava baseado em Recife, né? Era um porta-aviões de escolta, ele só levava 38 a 40 aeronaves. Não era aqueles que foi para Midway. Não, aqueles eram maiores. Aqueles eram praticamente com 90 aeronaves. Esse aqui era de escolta, mas sempre tinha um aqui no nosso porto. Aqui uma foto interessante também do porto. Esse aqui é um navio da Marinha do Brasil. Era o Encouraçado São Paulo. O Brasil, no final da década, no começo do século, chegou a ter uma das mais poderosas marinhas, mais modernas, em termos de embarcação. Mas depois caducou, a gente não atualizou. E quando o Brasil vai para a guerra, esse Encouraçado São Paulo e o irmão dele, chamado Minas Gerais, já estavam obsoletos. Ele fazia tanta fumaça que não precisava de nada para detectar, não. Então, é verdade. Mas os armamentos estavam bons. Então, ele ficou fundeado aqui no porto, na altura aqui de onde seria aquela casa de banho, né? Ficou todo o período da guerra fundeado aqui para fazer uma defesa do porto, tipo assim, um forte defesa antiaérea para algum ataque que viesse tomar. O irmão dele, o Minas Gerais, ficou ao lado do Forte São Marcelo, em Salvador, na Baía de Todos os Santos. Lá. Ficou na frente lá. Então, os dois ficaram durante toda a guerra. Depois foram sucateados, né? Foram desmontados, enfim. O Minas Gerais foi afundado. Dizem que foi afundado por um submarino que veio rebelde, né? Depois da guerra, que achou um alvo de ocasião, mas falam também que houve um acidente, né? E houve uma explosão no paiol e ele realmente perdeu. Isso aqui é uma cena interessante do dia a dia do nosso porto. Essa lancha aqui, até anos atrás existia, ela era vermelha. Era a lancha do Prático. Essa lancha foi trazida pelos americanos, né? E observa que ela está aqui com a bandeira americana. Essa lancha, até um tempo desse aí, ela está lá no porto, lá. Linda, toda de madeira, um barco bem interessante, que é exatamente a do Prático. Aqui deu outra cena também do nosso porto com os americanos lá. O campo do Ibura Field, ele, quando foi criado, o Brasil aqui não tinha muita tradição, ainda não tinha de aeroporto. Nós tínhamos campo de pouso, porque pouco antes da guerra, toda a nossa movimentação de avião era na água, né? Nós tínhamos, inclusive ali onde é aquelas torres gêmeas, era lá que era o nosso, praticamente, local de pouso de hidroaviões. Então tinha um pequeno campo lá no Ibura que foi transformado para a Força Aérea. Inicialmente a gente começou a utilizar os hangares da Air France e também de uma companhia italiana que abandonou. Quando começa a guerra, eles abandonaram, foram embora do Brasil. Então passaram a utilizar os hangares dessas duas instituições, da linha aérea Transatlantic e da Air France. A finalidade da base aérea do Airfield era apoiar o Panamerian Field, mas também apoiava a necessidade da Quarta Frota. Inclusive, a esposa do presidente Roosevelt desembarcou aqui. Enquanto ele foi para Natal, ela veio para Recife e desembarcou aqui no Ibura Airfield para visitar as instalações e também o hospital. Quando acaba a guerra, elas foram entregues ao governo brasileiro, né? E dali originou essa base aérea e o aeroporto internacional dos Guararapes. Aliás, na verdade, todos os equipamentos americanos foram entregues ao governo brasileiro. Né? Não levaram praticamente nada, deixaram aqui. Isso aqui é uma foto lá dos primórdios. Isso aqui é a base americana, aqui é a Praia de Boa Viagem, Piedade. Então, você tem ideia do nosso campo lá. Aqui também, interessante que todas as bases americanas, elas têm sempre duas pistas de sentidos transversais. Hoje o aeroporto de Guararapes só tem uma pista, né? No sentido. Mas toda a pista americana ela tem dois sentidos aqui
né, que tem esse trabalho aqui. Isso aqui são as instalações americanas, aqui é praia, né? Então a gente se situar, aqui é a cabeceira da pista atual, o hospital vai estar aqui, não é isso? Pronto, é isso aqui. Aqui os hangares da Air France, né? Que foram ocupados. Aqui é a torre de controle, ela é totalmente de madeira. A primeira torre de controle da nossa base aérea é essa aqui, torre de operações. Aqui são os barracões americanos, né? Os barracões da base aérea, né? Da base, vários tipos de aeronaves, Catalina, avião de transporte, avião de bombardeio pequeno ali, caça. Inclusive, essa foto aqui é interessante, só um comentário, que o Brasil, nós criamos o primeiro grupo de aviação de caça que foi mandado para a Itália. Como não tinha ainda uma previsão de quando a guerra ia acabar, o Brasil chegou a cogitar a criação do segundo grupo de aviação de caça, que iria combater com o Japão. E esses aviões que vieram para cá já eram nessa época aqui, isso era o que mais moderno. Esses aviões eram os P-40, vieram para cá, para Recife, e se começou a configurar, inclusive os pilotos, né? Mas a guerra acabou, isso aí desandou. Mas tinha essa importância aqui, Recife, nesse sentido. Aqui um caça-bombardeio, Liberator, né? Lá também aqui na nossa base aérea. Pina Radio Station. Isso aqui é interessante porque todas as comunicações estratégicas passavam por aqui. Eram 48 antenas de madeira. A gente teve lá, acho que foi uns 2 anos atrás, visitando as instalações. Está tudo já detonado, né? Mas ainda tem as bases das antenas. E isso é interessante, que quando acaba a guerra, os americanos entregou para a Marinha. A Marinha operou normalmente até 94. Depois não teve mais sentido, porque as comunicações não usam mais rádio, né? Satélite e tal, e também com aquela construção daqueles prédios, aquilo deu muito problema de comunicação. Então ela já estava realmente meio ruim de usar, já no final da década de 80. Isso aqui é uma foto que mostra a Praia de Boa Viagem, né? A estação aqui, ó. Aqui as antenas aqui, ó. Interessante que não tinha aquele manguezal todo, né? Mas essa instalação aqui, isso aqui ainda existe. Aqui é onde era o comando, a parte de administração aqui, que eu tenho outra foto melhor. Mas aqui é exatamente uma foto mais... Aqui é outra foto também, mostrando aqui o antigo aeroclube, né? E ela aqui por trás. Isso aqui é uma base de pouso de um ponto de pouso de blimp, né? Blimp eram dirigíveis, né? Tipo aquele Zeppelin, só que mais moderno e menor, que o americano utilizava, né? Então eles pousavam aqui na base, na estação. Esse aqui é um desenho, uma coisa artística, né? Que mostra o blimp pousado, né? E as antenas, né? Esse aqui é uma base, um ponto de observação que ainda existe. E muitos desses prédios estão lá, só tem praticamente a casa do comandante, que hoje é a casa da guarda, que lá é mantida pela Marinha do Brasil, fica uma guarnição de fuzileiro naval que vem de Natal a cada 15 dias, troca, e ficam tomando conta lá. Né? Esse parque ele vai até o Le Parque, ele vai até praticamente ali a Avenida Recife. É uma coisa impressionante também disso aqui. E a gente caminhou por lá tem pé de mangue altíssimo, a gente caminhou por lá, uns amigos fomos lá visitar essas instalações. Isso aqui é uma foto já na década de 70, né, quando já estava com a Marinha do Brasil. Então, a via mangue vai passar aqui embaixo, essa via aqui não tem mais esses pés aqui de casuarina, não tem mais, mas o caminho ainda existe. Aqui é o cinema, não existe mais, a casa do comandante ainda existe, e a torre de observação também existe, ainda hoje existe lá. Isso aqui é uma foto do central de controle. Eu tirei essa foto só para vocês terem ideia de como funcionava. Por exemplo, nessa época, toda a comunicação já era no subsolo. Hoje é comum, sala de TI ser tudo no subsolo. Naquela época, o americano já tinha toda a comunicação no subsolo, super moderno. Né? Aqui é um antigo alojamento. Percebam só, interessante, a largura dessas paredes aqui. Isso era para aguentar bombardeio, não derrubava não.
Então, coisa realmente feita para durar, né? Está aí entregue e está de pé ainda. O uso, o United Service Organization. Isso aqui gerou muita polêmica, né? Porque é o seguinte, quando a quarta frota foi ativada, eles tinham necessidade de criar instalação de alojamento, descanso e recreação para os seus militares, né? Então, esse tipo de instalação, e todo mundo tem isso aí. Onde o americano vai, tem o seu uso lá. O nome é até interessante, é uso, né? Do verbo usar, né? Não é do verbo usar, mas é isso que eles faziam, tá? Nós tínhamos duas instalações de uso aqui. O Uso Town Club, que fica ali onde hoje é aquele prédio do Ministério Público, ao lado dos Correios. Ali era o uso. Era um prédio baixo ali, tem uma foto dele aqui. E o Uso Praia Clube, que era o bairro do Pina, que chama de cassino americano, né? Mas eu queria esclarecer que cassino não é porque tinha jogos, que na nomenclatura militar, cassino é local de refeição, de alimentação e lazer de oficiais e sargentos. O soldado, ele come no rancho. Os sargentos, subtenentes, sargentos oficiais, é cassino, o nome que dá. Daí o nome cassino, mas não é porque tinha jogo. Nunca houve cassino ali funcionando. O nome é oriundo dessa questão não militar. As instalações do uso eram exclusivas, vê só o detalhe aqui, pessoal, era exclusiva dos militares americanos. Porém, as mulheres brasileiras poderiam frequentar, desde que fizesse um cadastro, e, enfim. Então, os marmanjos não entravam, as meninas entravam. Gerou muito problema. Inclusive, eles teve problema em Fortaleza, chamavam as garotas Coca-Cola, que entravam lá. Se pega um pesquisador, dentro das minhas pesquisas, então escreveu que é o seguinte, e faz um certo sentido. Qual era o argumento que eles utilizavam para proibir os brasileiros de frequentar? Porque eles diziam que lá serviam bebidas, alimentos, cigarros, que não pagavam tributo. Então, ela alegava a questão fiscal para poder não permitir o uso dos brasileiros. Quer dizer, uma saída, né? Uma história que eu moro lá, mas na verdade era muito problema. Gerou muito casamento, mas também gerou muita confusão, não é? Aqui, essa foto aqui é a foto, perdão, é a foto do uso da Rua do Sol. Dá para perceber aqui pelo Teatro Santa Isabel, não é isso? Aqui, ó. Então, aqui é a Ponte do Arte Coelho, então, o terreno onde vai ser erguido futuramente o Pé dos Correios. Então, esse aqui era o uso. Olha ele aqui, ó. Esse era o clube uso, né, da Rua do Sol. E o outro uso é esse aqui tão conhecido, né, que é exatamente o Cassino Americano. Ok? Knoxfield Hospital. Isso aí é uma instalação interessante, porque a quarta frota tinha necessidade de atender a questão dos feridos, né? De todo esse percurso. E para tratar não somente o que estava embarcado, como também quem estava em terra. Em 1942, o Comando Naval americano pediu que instalassem 100 leitos. Então, criaram um hospital de 100 leitos aqui, no mínimo. Então, um cidadão nosso aqui, um pernambucano, cedeu aquela área, cedeu, de família muito tradicional, foi cedido aquilo ali, onde eles construíram o hospital. Inclusive o hospital era naquele formato de iglu, formato bem tradicional americano, né? E por que foi escolhido? Porque além de ficar na praia, ficava perto do aeroporto, por uma eventual evacuação. Então, o local foi aquele lá. E quando acaba a guerra, ele é doado ao governo brasileiro, foi doado para a Marinha. A Marinha declinou, porque a Marinha já tinha um hospital em Santa Maria. Então, a Aeronáutica pegou a instalação para ele. Então, basicamente, é essa história aí. Isso aqui, ó, foi no dia da inauguração, né? O William Frank Knox, que era o secretário da Marinha americano, né? Então, o hospital foi dado o nome em homenagem a ele. Observa aqui os iglus, né? E aí é só sítio de coco. Depois ele virou Hospital da Aeronáutica. Aqui é a senhora Eleanor Roosevelt, quando veio visitar também, aqui visitando as instalações.
Esse hospital era muito importante, porque ele servia praticamente do Caribe ao Rio da Prata. Então é muita coisa, né? Importância muito grande. Essa bandeira aqui, essa bandeira que ela hoje é preservada lá no Forte do Brum. O Forte recebeu essa bandeira como doação, está no acervo lá, a bandeira original da época desse hospital. Infelizmente não temos nada de marinha aqui para você fazer um museu, não é uma crítica, é só uma constatação. Tinha muita coisa para fazer aqui. Isso aqui é outra foto também, ó. Observa aqui os soldados sentados na beira-mar, um murinho. Isso aqui era o hospital da época da guerra. E aqui uma projeção também artística, né? Um desenho, como seria. Praticamente não devia ter nada por perto, né? 42 não tinha mais nada por ali. O GQA, Radio Ammunition Depot, isso aqui é interessante, que é o seguinte, eram os paióis da Marinha Americana. Aí você pergunta, mas a Marinha estava no porto, por que os paióis eram no GQA? Vamos lá. Esses paióis, eles destinavam a guardar material bélico, munição, explosivos da 4ª Frota. Mas naquela época não tinha infraestrutura, não tinha estrada, não tinha nada. Tinha uma linha de trem, mas muito precária, que passava ali no sentido oeste, né? Então, por que escolheram aquilo ali? Porque, primeiro, era um lugar distante e ele tinha um acesso fluvial. Gente, naquela época, toda aquela área ali é cercada de rios e mangue. Então, toda a faina era feita por embarcação. Todo o transporte, traz munição, leva munição, era feito através daqueles canais que tinham lá. Ali saía exatamente do Pina para o porto. Então, nós não tínhamos transporte de produto, de material, por via terrestre, porque não tinha estrutura, muito pouca. Podia ter alguma coisa, mas o principal motivo era exatamente a questão do acesso fluvial. Essa área estratégica, porque os braços de rio podiam passar embarcações médias. Hoje não tem mais nada. Tudo que era rio ali já foi aterrado, né? Não tem mais nada. Outra coisa é uma área inabitada, né? Isolada. Hoje, assim, realmente era isolada, porque ela fica bem próximo de onde é a Torre do Zeppelin. Fica hoje no aquartelamento do BOP. Hoje tem um quartel da polícia chamado BOP que fica lá. Antes era CIOI, quartel da polícia, por isso que está preservado, né, junto perto da Torre Zeppelin. Porque na época do Zeppelin, o pessoal sabe que o Zeppelin ele pousava, tinha aquela torre, e o Zeppelin era feito uma biruta, ele era preso apenas na proa, e ao setor do vento ele podia girar. Tanto é que as fotos que tem do campo do Zeppelin tem uma roda, porque ele podia estar em qualquer posição de acordo com a posição do vento. Então toda aquela região não tinha nada construído, porque o Zeppelin tinha pousado lá 10 anos atrás, 15 anos atrás, então estava muito recente. Então era a área ideal para esse tipo de atividade. Isso aqui era os paióis, como funcionava, né? Geralmente o paiol de munição assim, ele tem esse formato, ele é formado tipo uma pirâmide, por quê? Porque o teto é mais vulnerável do que a lateral. Se ele explodir, explode para cima. O dano lateral é pequeno. Ele explode nesse sentido aqui, né? Então a parte mais vulnerável, vamos dizer assim, seria a parte de cima. Então ele tem esse formato. Isso aqui seria a entrada dos paióis. Em Fortaleza também descobriram há pouco tempo então, mulher morando dentro, descobriram que é uma casa lá, invasão, era um paiol dos blimps. Muita coisa que se tem que descobrir ainda, né? Que estão assim na nossa esquina e a gente não percebe. O Atlanta Recreation Center. Era outra situação também que os caras passavam muito tempo embarcados, então tinha muito estresse de guerra. Então, a Marinha fez um acordo com o governo de Pernambuco e cederam o antigo hospital, na época o Hospital TGPO, que era dedicado à doença do trato respiratório, porque é um local aprazível, um local do mato, né, campestre ali, muita vegetação, e foi cedido. E o nome que deram é essa aqui, Atlanta Recreation Center. Ele ocupou de 43 até o final da guerra e também atendia o pessoal da aeronáutica, do exército americano, porque naquela época, só um detalhe, não tinha Força Aérea Americana, era a Força Aérea do Exército Americano, tá?
A nossa Força Aérea Brasileira é mais antiga do que a Força Aérea Americana. A gente foi criado, o americano só criou a Força Aérea em 45 ou 46. Então era do Exército. Então isso aqui também se via. Isso aqui são algumas fotos de lá, ocupadas 100% pelo americano. Olha que foto interessante isso aqui. Estão tendo alguma coisa lá, estão assistindo alguma atividade. Esse aqui é o nosso atual, né? Que as instalações estão as mesmas. Aqui, americano fazendo algum trabalho lá ou capinando. Eu estou achando que estão jogando alguma coisa aí, mas eu já acho que isso aqui é um estrovenho, né? Depende da interpretação, faz parte da questão. Rádio Clube de Pernambuco. Como eu falei, a Rádio Clube ela tinha um programa informativo. Então a população participava ativamente porque estava sempre recebendo informação. Esse programa aqui no domingo chamava Brasil na Guerra, onde era feita a atualização semanal de tudo que acontecia na guerra. Então a Rádio Clube recebia os releases diretamente dos americanos para serem utilizados também uma instalação que foi bastante importante, né, nesse contexto. Vamos falar um pouco sobre, já estamos já quase no final, sobre os hábitos e costumes. Vê só, pessoal. Então, a gente tinha a questão de blackout. O pessoal fala muito na época da pandemia, fica em casa. O fica em casa foi inventado nessa época da guerra. Não foi nessa época da pandemia. Vocês vão ver aqui. Também tinha a questão do racionamento de combustível. Então, foi estimulada a adoção de gasogênio. Que gasogênio é um sistema onde você queima carvão mineral e transforma em gás para movimentar um veículo. Fumaceiro total, mas funcionava. Porque não tinha gasolina. Era escassa a gasolina. E também a questão do idioma inglês, porque naquela época a sociedade mais alta falava o francês. O inglês não era a língua, era uma língua que não tinha valor nenhum. Quando o americano vem para cá, a língua do mais simples virou praticamente o inglês. Então, você chegar no Recife, no centro do Recife, você falava mais inglês. Ninguém falava mais francês. Os aristocratas falavam francês, mas o que popularizou foi o inglês por conta exatamente dessa presença. Então, a gente adotou palavras, frases, gíria, tudo baseado no inglês. Então, isso aí é uma coisa interessante. Esses aqui são o que eu falei no início, que a população recebia informativo. Isso aqui era um folder de cartazes que era entregue nas casas. Mostrando, conserve-se calma, fique em casa, apague a luz e se abrigue. Isso aqui eram exercícios que eram feitos para prevenir um eventual ataque aéreo, bombardeio na cidade. Então isso aqui era praticado, era entregue nas casas, esses panfletos. Tinham mais alguns, mas esses são os principais. Racione comida, não sei o quê, tudo isso aí tinha essas instruções. Em relação ao gasogênio, isso aqui é o gasogênio aqui, ó. Propaganda vendendo, né, o equipamento, e aqui um carro com o tal do gasogênio. Isso era uma coisa comum. Logicamente que era um artigo caro, né? Não era todos que podiam adquirir, mas era o que se usava. E isso aqui é a questão do inglês. Isso aqui é um cardápio do restaurante Leite, totalmente em inglês. O restaurante Leite, o cardápio era em inglês. Essa foto aqui era no dia do pagamento. No dia do pagamento, só dava americano lá dentro. Então, era o inglês aqui. Tá, tudo aqui, os preços eram em dólar. Cobrado em dólar. Né? Então, nossos costumes eles foram realmente afetados, né, por essa presença americana aqui. Aqui são fotos aleatórias. Por exemplo, isso aqui é uma pega de boi. Isso aqui é lá no Parque do Cordeiro. Os americanos participavam disso aí, porque o cara veio do Texas, não sei de onde, o cara cowboy, era marinho, vinha para cá. Então, corria de vaquejada, fazia pega de boi, os caras faziam isso aqui. Turismo, aqui na Ladeira da Misericórdia, em Olinda. Aqui era um quiosque, que já era em inglês. Esse quiosque fica ali no Santo Antônio. Está aqui, então isso aqui era o nosso dia a dia. O dia a dia do Recife era só os americanos aqui, fardados dentro da cidade. Também mais coisas aqui do dia a dia. Esse aqui era o Almirante Ingram, em Caruaru, andando num burro aqui, passeando na cidade lá. Então,
Interessante que eles estavam sempre fardados, né? Que, turista aqui, tinha muitos namoros, né? Existia muito namoro sério, mas também tinha muita. Eu vou falar mais daqui a pouco sobre a fama que Recife tinha, o nome inclusive em inglês, que não era dos melhores. Isso aqui é interessante. Coca-Cola, né? Isso aqui é um fato que, comprovado. Primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil foi em Recife. O pessoal fala que Recife é o centro do mundo, né? Não, porque Recife, em 41, quando chega os primeiros contingentes americanos, vieram para cá e traziam para cá o kit. O que era o kit? Garrafa, o gás e o xarope. E usaram as instalações da Santa Clara. Foram usadas aqui, que ainda hoje existe lá no Passarinho ali. Linha do Tiro, né? Então, o primeiro engarrafamento de Coca-Cola do Brasil foi aqui. Logo em seguida, foi para o Rio de Janeiro. Final do ano de 42, já fizeram uma fábrica no Rio de Janeiro. Mas a primeira foi aqui. Aí o pessoal, mas rapaz, Recife só quer ser tudo aqui? Não, mas infelizmente é verdade. Eu não estou contando igual para ninguém, estou falando o que é pesquisa, né? Isso aqui é fato. Outro fato interessante, o bairro do Recife era conhecido como Red Light District, porque tinham 60 bordéis em pleno funcionamento, cada um com pelo menos 6 a 8 damas disponíveis. 60 bordéis em funcionamento ativo. Então, isso aqui é uma foto lá. Você vê que aqui não é no uso, né? Porque aqui não são moças. Assim, a gente vê que o primeiro andar, lá naquele uso lá não tinha vizinho, então isso aqui não é. Isso aqui não é num sobrado aqui pela Bom Jesus, por ali, né? Então isso aqui realmente é um fato interessante. Outro fato interessante, o bairro do Pina era proibido pelos americanos de frequentar, porque ir para lá tinha briga, por conta dessa questão do americano namorar as brasileiras, coisa e tal. Então tinha uma disputa. No Pina eles eram proibidos pelo comando para ir para lá, porque fosse para lá o pau cantava e eles perdiam. Então tinha esse problema, então assim, era proibido. Uma coisa que o americano trouxe para cá era a questão de óculos Ray-Ban, chiclete, cigarro Chesterfield, Palmoro, Marlboro, Pall Mall, né? Tudo isso aí, Camel, tudo isso aí foi isso que trouxeram para cá. Eu me lembro que meu pai fumava, eu era pequeno, a gente ia comprar cigarro ali de lado numa banquinha que tinha no muro, na parede do Diário Pernambuco. Era um negócio meio assim secreto, o cara pegava a caixinha do cigarro por baixo assim. Tinha todo o ritual, né? Mas isso ainda era a origem daquela época. Né? Isso aqui tudo foi trazido pelos americanos. Uma coisa interessante. E a gente vê que o americano, inclusive, ele teve dentro do nosso maior registro cultural, que é o frevo, né? Em 43, Nelson Ferreira lançou um frevo chamado Bye Bye My Baby. Bye Bye My Baby. Esse frevo, ele foi muito sucesso. E um detalhe, que em 43, a guerra já está no fim, assim, a guerra na África já estava ganha. Por quê? Porque o alemão já tinha sido expulso da África. Então, o risco de uma invasão, de um ataque ao brasileiro já estava diminuído. A guerra não tinha acabado, mas o nosso risco de ter um ataque já tinha diminuído. Então, o Carnaval de 43 foi muito bom, muito forte. E a música que fez muito sucesso foi essa aqui, que aqui está a letra, né? Eu vou colocar aqui para vocês poderem, de certa forma, perceber como funcionava. Opa, não. Passa o dedinho assim, quando aparecer certo, então você, agora, clique. Amor, eu vou me embora e vem o teu papai. Amor, eu vou me embora e vem o teu papai. Só te vejo amanhã, my baby. Bye, bye. Só te vejo amanhã, my baby.
só se fala o inglês. Está tudo diferente, diferente pra chuchu. Yes, kiss me, ok, até eu só sei dizer I love you, até eu só sei dizer I love you. Amor, eu vou me embora e vem o teu papai. Amor, eu vou me embora e vem o teu papai. Te vejo amanhã, vai bem, vai, vai. Te vejo amanhã, vai bem, vai, vai. Então, isso aí é interessante. E aqui são as minhas referências bibliográficas que eu consultei, né, que eu tenho lido, a gente está sempre procurando. São livros que têm essas... Cada um tem uma partezinha, uns tem um pouco mais, tem um pouco menos. Alguns se contradizem em alguns detalhes, mas, no geral, é uma boa fonte de consulta. E era praticamente isso que eu tinha para falar para os senhores.